Oi, Júlio, estamos entrando no YouTube, começando agora. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. As pessoas assistem esses vídeos em vários horários. Eu sou João Correia, sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural e precisa de uma dose significante de liderança para abordar aí de uma... Oi, Jucira, abordar aí de uma forma, né, como crítica de arte, assim, né, como uma análise cultural, o assunto de hoje, né, do pornô, que muitas vezes é bastante tabu. Mas eu aprendi bastante pesquisando esse material, espero que vocês aprendam também, e estou começando aqui a mostrar no YouTube, quem quiser entrar. Essa é o nosso episódio 37 da nossa série A Arte Conecta. Tudo bom, Juciran? E o, a gente, com o título Como o Pornô se tornou uma categoria de análise cultural, tá? Então, é um texto que é com base num ensaio, assim, não tem, eu gosto de dar os autores, mas nesse caso são vários autores, acho que são uns 8 autores aí né, que participaram aí do material de base, então eu não vou citar cada um, mas eu vou dizer a fonte aí que veio, caso vocês queiram ir atrás. A ideia é que a gente, né, mostre aí como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo, e esse é interessante que alguns desses assuntos, né, não necessariamente eles têm obras e às vezes eles não têm obras, mas eles citam obras, e nesse caso nem tem obras, nem citam obras, e às vezes eu me pergunto, assim, né, é meio óbvio, assim, meio intuitivo para mim, por que o pessoal de arte está discutindo isso, mas aí quando você pega e vê que realmente é uma questão cultural, da contemporaneidade, isso fica claro se a gente, né, tiver um olhar contemporâneo. E é um tema picante, e é um tema interessante, e é um tema que essa fonte esse material é de 2006. Eu até depois vou pesquisar materiais mais recentes para ver como é que esse debate evoluiu. Mas é legal ver que né, esse material de 2006 aponta coisas que de fato ali aconteceram aí nos últimos 16 anos. Né? Então mostra ali de novo como a arte é uma referência interessante para ver aí para onde o mundo está indo, e é parte aí da nossa proposta. O título é Como o Pornô se tornou uma categoria de análise cultural. Tem muito a ver com uma movimentação aí feminista. Eu vou mostrar alguns autores aí que trouxeram isso para nós, e com essa questão de política de identidade. E eu tô fora de casa hoje, vocês estão vendo eu viajei aqui para fazer um imersivo aí de trabalho no meu livro, e então vocês vão ver o cenário aí um pouco diferente no fundo. E não está tão frio, está gostoso. E vamos lá. Hoje a gente vai, né, a ideia é compartilhar aí os 3% do conhecimento para as pessoas que querem entender de arte contemporânea, e essa revista é uma das revistas aí que tem muita credibilidade com os grandes curadores, aí, com os grandes pensadores da arte, e talvez mais até do que algumas conhecidas que se tornaram um pouco comerciais, porque tem muito anúncio das galerias e acabam sendo bancadas pelas galerias. Então o assunto todo acaba sendo mais comercial. E nesse caso é uma que o pessoal né, mais enfim, os curadores, tudo, né, tem seguido bastante. Uma revista chamada Texto sobre Cultura, uma revista alemã. Tá? E aqui a gente vai ver um pouquinho, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o aumento das representações de práticas. O olho muda, né? Tem dias que eu sinto falta de óculos, tem dias que não. Aumento das... Oi, Jaci, tudo bom? E vamos falar do aumento das representações, né, de práticas sexuais na cultura popular no geral. Acho que a gente vê bastante isso, né, e a gente vê que a pornografia se tornou uma categoria de análise cultural, inclusive nas faculdades. Agora a gente tem, né, estudos pornôs. Né? E fala Cláudio, o Cláudio aparece com um monte de símbolozinho, ele deve colocar uns emojis aí que o meu computador não entende. E aí a gente vê que, por exemplo, 11 de setembro, né, foi comparado ali esses efeitos todos de revelação de 11 de setembro com um efeito de vídeo que eles chamam effet du réel, né, em francês, né, o efeito do real, né, que parece que é um termo que é muito usado na pornografia. E aí a gente vê que hoje ela é vista mais como um gênero, né, mais do que um gênero, ela é vista como uma lógica cultural ou como um princípio político. Né, acho que a gente vai
né, à medida que a gente vai falando, parece assusta um pouco no começo, e de repente a gente fala, é mesmo, né, a gente está vivendo uma lógica da visibilidade, né? Às vezes a gente está, oi, Gabriela, congratulations on your thesis defense. Oi, Vicenta, tudo bom? Vicenta, a gente esteve juntos no Centro Cultural São Paulo, né, com o Beto, e esse é o... Então, essa questão do... Né, tem um dos teóricos aí que eu vou apresentar hoje, falam, né, o quanto, né, de repente, a intimidade está à venda, de repente os segredos estão à venda, de repente está tudo à venda. Né, então, né, o pornô passou a ser uma lógica cultural e um princípio político, né, a gente vai vendo essas aberrações, essas coisas explícitas, a gente começa a ver isso em toda parte. Então, de fato, parece que eles estavam anunciando aí há 16 anos atrás algo, né, isso é antes de Trump, é antes de Bolsonaro, antes 5 anos depois de 11 de setembro, né? Então a gente vê que eles estavam, né, os pensadores aí desse artigo em 2006 já estavam adiantando alguma coisa. Eu cortei aqui a capa dessa revista que eu usei como fonte, mas se vocês olharem aí esse texto const, embaixo está escrito pornô, eu tirei para não, senão o algoritmo deleta, tá? Mas se vocês procurarem e colocarem esse nominho e colocarem pornô embaixo, vocês encontram no Google e aí vocês podem ver a fonte também, tá? Como eu falei, são vários autores, então normalmente eu conto um pouquinho sobre cada um. Nesse caso, eu ia ter que falar de, acho que umas 8 pessoas, eu deixei para trás. E, bom, hoje a gente vai terminar às 9, porque eu tenho um outro compromisso às 9, então se faltar alguma coisa, a gente faz uma parte 2 aí em breve. Tá bom? Mas vamos começar aí, como é que a história começou, e essa história, de alguma forma, começa na década de 90, quando tem alguns debates feministas sobre quem está chegando, Fábio Sampaio, boa noite, bem-vindo, alguns debates feministas sobre a pornografia nos anos 90. E aí, de repente, eles começam a perceber que nesses debates tinha um antagonismo entre essa questão de ser anti-pornô, se você é anti-pornô, né, as feministas, né, o movimento feminista ali contra essa questão, porque tem essa lógica de subordinação, de dominação e de dominado, né, né, da mulher, né, do homem dominando a mulher, então o movimento era contra isso, mas também era contra a censura, então tinha um certo antagonismo aí que de repente começou evidente e os debates começaram a evoluir para tentar entender o porquê que era contra e o que poderia ser, né, como é que poderia ser diferente e qual que era o impacto que isso tinha na formação do sujeito e nessa questão dos papéis de gênero. Né? E aí isso essa conversa foi evoluindo para as implicações assim teóricas, né? Começou a teorizar sobre isso, sobre a disseminação da pornografia como uma cultura, né? Como convencional, né? Antes era algo, né? Embaixo do tapete, pouquinho, e de repente tá aberto em vídeo para quem quiser ver, né? Era uma coisa super proibida, super rara, e de repente está aí ao alcance de todo mundo em abundância, né? Né, tendo as pessoas tendo disponibilidade cada vez mais cedo. E nessa movimentação aí da década de 90 em diante, começou, né, paralelo a isso, teve uma institucionalização desses estudos. Né, começou nas universidades americanas, começaram a introduzir, assim como você tem, né, estudos egípcios, estudos franceses, estudos da literatura francesa, começou a surgir, né, o porn studies, né, os estudos do pornô, né, e ele começou a ser estudado não mais como um gênero, mas como um fenômeno que tem convenções estéticas e das quais você pode teorizar a respeito. E aí, num contexto, né, que isso foi crescendo, né, acho que faz parte de um movimento todo de descolonização, do impacto da colonização no sujeito, né, toda essa movimentação, aliás, que eu acho que é muito avançado no Brasil, e é uma das razões que eu gosto de estar aqui, porque quando eu viajo, eu vejo que essa questão da política de identidade, a política do sujeito, do corpo, não está tão desenvolvida ali no resto do mundo. E no Brasil, a gente vê isso, é um assunto que a gente ouve diariamente, ouve no Big Brother, ouve na notícia, vê no Roda Viva, né? Isso está sempre presente. Então, nesse contexto de políticas de identidade, de políticas do corpo, né? Tem aquela Jupe do bairro, ela fala, né? O que pode um corpo sem juízo, né? Então, a gente tem, né, grandes artistas que estão questionando isso,
nesse contexto de política de identidade, quando você vê aquela, né, aquela lógica de visibilidade que se comporta diferente para o homem e para a mulher, né, que impõe uma certa, como é que eles usam as palavras aqui, atribuições normativas, né, de papéis de gênero, isso tudo começa a ser debatido. Então, esse negócio que começou no movimento feminista vai ganhando momentum. E aí o artigo fala aqui, né, que o artigo não é acho que mais certo seria falar que é um ensaio. Ele fala que né, a gente teve uma difusão da representação aí dessas práticas sexuais, enquanto a disseminação desse material, aí como eu acabei de falar, né, de vídeos pornográficos, acelera. Então, o que acontece? Ela se torna, né, junto com essa movimentação de faculdades, ela se torna uma categoria de análise cultural, né? Eles começam a analisar isso e os estudos, né, você tem uma disponibilidade, uma disseminação maior e você tem uma teorização maior também. E aí começam a serem apontados paralelos estruturais entre essa produção e os efeitos do capitalismo neoliberal, né, que vai bancando, né, em cima da visibilidade, que vai, né, até o que a gente está vendo aqui, né, 8h30 da noite, a gente está falando aqui pelo vídeo, a gente está se vendo, né, a gente tem muito mais visibilidade, talvez, né, há 5, 10 anos atrás, a gente ia falar, como assim, eu me, né, mostro em casa, com o fundo, de repente a intimidade se tornou revelada regularmente, a gente nem mais questiona isso, nem se, né, muda muito, se arruma demais para isso, né, virou uma coisa bem aceita. E aí eles falam nessa lógica do efeito real, né, que era o efeito real, que era um termo que era usado para os vídeos pornográficos. Quando você pega e você olha 11 de setembro, os teóricos começaram a comparar né, quem está vendo no YouTube, né, tem uma foto que você vê algo dramático, algo explícito, algo, né, tem um efeito de que parece que a realidade está brotando ali na tua frente, né? Então eles começam a ver um paralelo entre, né, até a estética que é usada nas notícias, que é usada no jornalismo, né, que é, né, generalizada, e a estética que antes era usada somente na produção aí de filmes pornôs. E aí eles trazem aqui algumas referências, tá? Então, uma referência é Frances Ferguson, que é um filme que trata de uma mulher que se tornou, ela, né, é um escândalo sexual do ponto de vista da criminosa. É um filme que eu assisti alguns trechos agora preparando esse material. Eu quero assistir ele inteiro em breve, porque ele ajuda a entender aí a argumentação desse ensaio. Mas é uma professora substituta que se torna ali interessada demais em um aluno. E aí o filme explora o que acontece com a vida dela nessa situação. E aí os teóricos apontam, né, por que alguns comportamentos são diferenciados de outros, por que alguns personagens, né, alguns atores da sociedade são mais vigiados do que outros, né, por que a gente escolhe tornar algumas coisas visíveis e outras não. E eles começam a ver que tem toda uma questão né, de dinâmicas de poder, de política do sujeito, de papéis, de gênero, né, começam a gerar uma série de teoria para tentar entender o porquê que isso é um escândalo, né? E aí eles falam, no mundo está tudo visível, de alguma forma, por que a gente escolhe trazer ênfase para algumas coisas e não para outras, né? O que a gente poderia considerar uma espécie de justiça na visibilidade, né? A gente vê e olha, tudo isso foi bem antes de cancelamento, foi bem antes da gente ter hoje, né, a disponibilidade de material pornográfico em vídeos que tem hoje. Isso tudo, né, em 2006 já tinha alguma coisa, mas comparado com a produção que a gente tem hoje, antes da gente ter lives e, né, tem uma série de coisas que ampliou muito. Acho que é interessante ver onde é que essa teoria está hoje, né? Quem sabe eu continuo a pesquisa e apresento para vocês. E aí, né, uma das perguntas que eles fazem é por que a visibilidade de algumas existências são obscurecidas por ideologias, né? Certamente, né? Mas acho que é uma pergunta aí boa para a gente refletir, né? A visibilidade de algumas existências são obscurecidas por ideologias, e
A Ângela já está por aí, daqui a pouco a gente começa, Ângela, e a gente ficou de fazer uma live aí depois das 9, né? E aí eu quero... então fica uma recomendação aí para ver Francis Ferguson e pensar no assunto. E a próxima referência é a referência dessa Catherine McKinnon, tá? Que é uma feminista radical, uma autora americana, e ela problematiza essa questão da visibilidade justamente com foco nessas lógicas de dominação e subordinação, né? Porque na pornografia em geral você vê, né, uma dominação masculina e uma subordinação feminina, né? E aí o que você pode, né? O que pode ser lido? Fala, Ronaldo, o que pode ser compreendido, analisado, né? Do que a gente vê na nossa sociedade a partir dessa dinâmica. E ela fala que ela não é contra essa ela não é contra com base em moralidades sexuais antiquadas, que ela não é pudica, mas que ela questiona como é que essa realidade é distribuída. Olha que interessante esse conceito, né? Como a realidade é distribuída entre homens e mulheres, e como é que a visibilidade é tratada de uma forma diferenciada entre homens e mulheres, e como em alguns casos essa combinação, né, significa que tem uma exposição compulsória para as mulheres, né, e ao mesmo tempo que tem uma exposição compulsória, né, a mulher está sempre visível, tem que se embelezar, tem que se cuidar e por aí vai, e ao mesmo tempo que ela tem uma visibilidade compulsória, ela também é invisível, né? Então ela é invisível no mercado de trabalho, mas ela tem essa visibilidade compulsória, né, em outros ambientes ali, usando a pornografia como analogia ali, né? E como é que e aí ela começa a olhar isso historicamente, né? Será que a gente está ficando mais iluminado assim sexualmente, ou será que está acontecendo o contrário? E ela analisa também o que está acontecendo no contexto que recebe esse conteúdo, né? Então ela pega alguns filmes, e aqui ela coloca o American Psycho, né? Aquele filme que você tem um psicopata que é um investimento, um investment banker, né? Um banqueiro profissional de investimento, e aí ela vê que a recepção do filme é muito diferente em 1991 e em 2001, e muito diferente de ambiente para ambiente. Então ela começa a pesquisar esses ambientes de recepção para entender por que a reação foi tão diferente entre um e outro. Então acho que é algo, né? Tem aí algumas histórias assim que eu posso compartilhar. Eu estava na Arte Rio, numa das primeiras edições, e veio aquele artista americano da turma do Basquiat e era o Basquiat, o Keith Haring e o Kenny Scharf. E o Kenny Scharf veio e na Arte Rio ele foi fazer uma performance, nessa performance ele estava nu. E aí, né, deu um problema ali, né? Ele não pôde tirar roupa, teve acho que teve uma censura ali, né? E aí depois ele veio para mim e falou, João, mas como assim? Eu estou no Brasil e eu não posso fazer uma performance nu, né? Então, coisas que, né, em outros lugares, assim, é tão aceito, a performance, você está tirando roupa porque faz parte do discurso, faz parte do personagem, né? E aqui você não pode tirar a roupa. Então, a Catherine McKinnon, uma das coisas que ela pesquisa é qual que é a cultura, né, do ambiente, e por que esse ambiente reage de uma forma tão diferente ao conteúdo aí pornográfico, né? E aí ela cita esse American Psycho, que tem uma boa dose disso. E, bom, para onde nós vamos? Vamos para cá. Então, essa questão do ambiente, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa da Catherine McKinnon que eu queria falar. Se a gente evoluiu desde o período dos vitorianos, por exemplo, a gente se tornou mais iluminado sexualmente ou não, e aí a história de como os conteúdos são recebidos, e aí ela fala também, né, que por um lado é interessante a gente ver qual que é o contexto cultural, quando você coloca um produto cultural ali, como é que ele reage, e isso eu vejo assim por experiência própria, assim, às vezes você monta uma exposição, né, eu tive alguns anos atrás, né, você pega o mesmo conteúdo, você coloca na Holanda, você coloca na Inglaterra, ambos países europeus com uma grande história, né, relativamente liberais e tudo, e a absorção, a adesão ao conteúdo é completamente diferente, né? Então ela fala que você entender culturalmente o contexto que vai receber aquele conteúdo é algo que a gente
consegue aprender muita coisa. E ela fala que enquanto que não é realista você tentar criar uma espécie de lógica transhistórica, né, que vai além da história, porque a história vai mudando, como ela falou em 1991, a reação do público é uma, em 2001 a reação é outra, não é realista, porque muda o tempo, muda a cultura, não tem nada comum, não existe um contexto, né, acultural, né, e é até interessante quando você conversa com os psicanalistas, e eles falam, né, desde né, quando o bebê nasce, ele já nasce, né, antes de nascer, ele já estava né, num ambiente onde, dependendo da música que você tinha em volta, do comportamento que estava acontecendo, ele já nasce com uma cultura, né? Não existe, né? Isso surgiu nas conversas, né? Como é que era? Um contexto natural e não cultural, numa das conversas que eu tive esses dias, né? Então ela fala, não é possível, né? Não é realista, né? Você imaginar um ambiente com uma cultura neutra, mas apesar disso, né, você fazer essas leituras culturais e tentar ter um certo distanciamento crítico é útil, né? E vamos lá, vou apresentar mais alguns conceitos bem interessantes. Esse é um outro cara, o Lee Elderman. Ele fala que a pornografia desafia o valor da estética, porque ela aponta para olha que outro conceito interessante, para o fim do regime de conhecimento que valida a normatividade. Ela aponta para o fim do regime de conhecimento que valida a normatividade. Olha, isso acho que é para a gente desligar e pensar, né? Então, tem um regime de conhecimento que valida, né, essa normatividade. Esse regime de conhecimento é explícito ali quando você, né, nessa lógica dessa pornografia, e aí é como se a decadência que tivesse nesse filme mostrasse a decadência que está fora dele, né? Acho que é uma frase aí complexa para a gente pensar. Desafia os princípios estéticos de unidade e coerência, né? E desafia os valores essenciais do conceito de humano, né? Então tem como se fosse um conceito de humano, e tem uma frase ótima que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Quer ver? Ela fala assim... ela fala como se tivesse uma lógica de formação do sujeito, né, que pela estética você aprende alguma coisa, né? Então, quando você aprecia um filme, quando você aprecia uma obra, pela estética, né, faz parte do conceito de estética que ele venha com algo educativo, né, e que a pornografia ela deseduca. Então, ela fala que de alguma forma ela quebra as leis da cultura, do que a gente considera como cultura, né? Olha que que interessante, acho que isso gera um bom debate, porque acho que muita gente vai dizer que tem né, um valor cultural ali, acho que é uma boa conversa. E aí ela fala que, né, a gente, no geral, o Lee Elderman, né, que no geral a gente considera que tem um valor espiritual, né, a partir de uma apreciação estética, né, e que esse valor espiritual quer ver, represents the universe, e tem uma compreensão de que, né, tudo que é universal é relativamente pedagógico, né, na produção cultural, e que tem um valor espiritual de que as coisas importam, e que o pornô vai contra isso, vai né, bem destrói, né? E esses são alguns argumentos do Lee Elderman. Vamos para o próximo, que é uma frase aqui de impacto, né, como eu falei, recusa o princípio da cultura. Essa eu acabei já dando um spoiler aí e aí a conversa, enfim, se aprofunda bastante, né? O pessoal realmente tem agora estudos teóricos cada vez mais avançados aí sobre isso, mas eu vou ficar por aqui, porque senão a conversa vai longe, e a ideia é que eu fosse acabar às 9 hoje, mas eu posso continuar esse assunto, quem tiver interesse aí, quiser que eu continue, manda uma mensagem ali comentando, e aí a gente faz a parte 2, porque ainda tem mais ali tem bastante assunto aí, tem alguns teóricos bem interessantes que eu não falei, mas acho que a gente já capturou um pouco a ideia aí do argumento de como o pornô se tornou uma categoria de análise cultural. Então, é isso, gente. Acho que como a gente falou, a proposta hoje era saber um pouquinho mais... acho que eu tenho...
Acho que eu não troquei do slide passado essa, então vamos pular. E eu só vou falar aqui, a ideia era a gente entender um pouquinho o aumento, né, das representações das práticas sexuais na cultura popular no geral. A gente viu uma disseminação grande, a gente viu como é que ela se tornou uma categoria de análise cultural, né, a partir de uma crítica ali feminista, e aos poucos essa crítica feminista, né, foi evoluindo. Oi, Elaine, oi, Léo. Foi evoluindo para toda essa questão da política do corpo, para a política da identidade, e aí quando você vê essa produção cultural, né, que tem uma expectativa ali, né, que impõe uma certa leitura ali de papel de gênero para um e para outro, e reforça, né, uma normatividade né, que não convém ali a maioria da população, isso foi se tornando uma categoria de análise cultural. E né, eles viram que esse efeito de vídeo, esse efeito real, né, que alguns desses efeitos de vídeo, e aí até interessante, tem alguns amigos aqui presentes, né, que trabalham com essa questão do vídeo, da direção de vídeo, né, como isso foi se tornando, né, esses termos, como o efeito do real, que eram usados só para descrever a pornografia, de repente são usados para descrever né, eventos como guerras, como pobreza, como 11 de setembro, né, é uma... E aí, para finalizar, a gente viu um pouco como a pornografia é vista mais do que como um gênero, mas como uma lógica cultural ou princípio político. Então, uma livezinha meio relâmpago hoje, mais rapidinha do que as demais. Mas eu vou desligar uns minutinhos agora e vou voltar com uma pessoa que está participando. Cadê a Ângela? Está aí? Eu vou voltar daqui uns minutinhos com a Ângela para a gente falar um pouquinho. Ela está participando do nosso curso Olhar Contemporâneo, e aí a gente ficou de bater um papo aí sobre algumas dúvidas que surgiram sobre o curso, sobre o método. Então, vou desligar um minutinho e já volto aí pelo Instagram com uma super convidada. Então, aguarda um instantinho, a gente começa. Aqui o Júlio colocou excelente tema, dá tempo para investigar um pouco para a próxima aula e aprofundar a discussão. Beleza, então vamos investiga do seu lado, Júlio, eu investigo do meu, e a gente continua aí na terça esse assunto. Tá bom? Então, vou desligar um pouquinho. Quem está aí, a gente volta já já com uma outra conversa completamente diferente. Até mais. Tem que encerrar a transmissão aqui.